Bom dia, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Primeiramente, eu quero deixar um grande abraço para quem está assistindo essa aula no horário da aula, né? E outro grande abraço para quem está viajando e não está nesse momento presente na nossa sala de aula virtual, né? Então, não sei, talvez tenha alguém viajando, né, e vai ver essa aula depois. Fica um abraço para essa aula também. Minha irmã está me fazendo rir, não sei o que ela quer fazer. Ah, tá. Tem 8 minutos? Misericórdia, Sueli. Vamos lá, meninos. Então, primeiramente vamos corrigir a aula passada, né? Página 20, era para vocês lerem o texto e responder as questões, né? Não vai dar, né? Não vai dar, a gente vai tentar, Sueli, fica tranquilo. A gente tem 8 minutos só de disponível de tempo, gente. Então, para transcrever a parte do texto que respondia qual que é o papel do filósofo dentro do positivismo, né? Auguste Comte vai te colocar então o filósofo como aquele que reflete sobre os métodos científicos, né? Baseado em coisas empíricas, em coisas visíveis, tocáveis. Não é papel da filosofia ficar cuidando de metafísica, coisas imateriais. Ele não acredita que isso existe. Então, filosofia, presta atenção em coisas materiais, vai estudar o método científico, né? A resposta é que uma classe nova de cientistas preparados por uma educação conveniente se ocupa unicamente considerando as diversas ciências e assim por diante, até a palavra método positivo, onde vai dizer que esse grupo de estudiosos tem que se ocupar de coisas empíricas, tá bom? Vou mandar a foto, vai ficar mais claro para vocês. Não vou ler tudo, porque não vai dar tempo. Considerando o seu conhecimento sobre a filosofia, posicione-se criticamente em relação ao propósito do positivismo e reduzir uma filosofia da ciência. Bem, será que reduzir a filosofia somente a pensar um método científico é correto? Tantas áreas da filosofia que são importantes. A própria ética, a reflexão em busca de novos valores do ser humano, que guia a nossa humanidade. A filosofia vai deixar de pensar ética? A filosofia vai deixar de pensar política? A filosofia vai deixar de pensar metafísica? A filosofia vai deixar de pensar estética, que é a aparência, a beleza das coisas, como as coisas devem ser feitas, né? Filmes, obras de arte, assim por diante. Então é pessoal, mas é muito complexo isso. A filosofia ela tem muitas áreas para ela cuidar apenas dos métodos científicos, né? E a número 2 também número 2, ela também é pessoal, vocês têm que pensar nesse mundo cada vez mais especializado. O que então fica para a filosofia pensar? A gente não deve esquecer que a filosofia, como foi citado no número 1, tem áreas de pensamento muito importantes. Como eu citei, a minha opinião, a principal é a política e a moral. São as principais áreas que a filosofia atua, na política e na moral, né? Mas também tem muitos outros pontos que a filosofia pensa. A própria questão da indústria cultural que nós vimos, da manipulação das massas através das propagandas. Quem pensa isso tudo e critica e faz posicionamento em relação a isso é filosofia. O avanço da tecnologia, a desumanização do ser humano, o uso da tecnologia para o mal e assim por diante, tá bom? Mas o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver o princípio da verificabilidade. Nós estamos estudando a filosofia da ciência e os métodos científicos. O princípio da verificabilidade ele foi desenvolvido por um grupo de filósofos austríacos que tinham como objetivo fundamentar um método científico legal, um método científico verdadeiro, que chegasse à verdade, né? E eles, então, esse grupo de filósofos austríacos, ele vai então tentar fundamentar a concepção científica na verificabilidade, ou seja, na experiência. O critério, então, para uma verdade científica ser correta, ser considerada verdadeira, é que ele pode ser verificado ou não. Daí vem o princípio da verificabilidade. Aquilo que eu falei, aquilo que eu afirmei na minha ciência, pode ser verificado empiricamente pelos sentidos, testado em laboratório, medido, somado? Se sim, então é verdade. Se não pode ser verificado, então não devo considerar essa ciência. Essa ciência não pode ser digna de consideração nem de atenção. Acompanhe comigo o último parágrafo aqui. Sendo assim, afirmavam que as ciências deveriam se ocupar apenas de proposições com significação, ou seja, aquelas que se referissem estritamente a fenômenos observáveis. A ciência, segundo eles, deve cuidar apenas de coisas materiais. Desse modo, estabeleciam a noção de verificabilidade, segundo a qual uma proposição teria sentido para a comunidade científica apenas quando seus membros pudessem apontar as possibilidades de verificar de modo empírico suas verdades e falsidade. A proposição que não atendesse a esse critério deveria ser rejeitada pela ciência. Então, para eles, uma vez que você pudesse verificar algo por sentidos, ver, tocar, medir,
essa afirmação deveria ser posta em forma de proposição ou juízo. Lembra o que é juízo? Nós estudamos em lógica. Esse ferro suporta 20 quilos. Essa barra de ferro não suporta 20 quilos. Então são afirmações claras em relação ao assunto. Então deveria ser colocadas os resultados em forma de proposições, em forma de juízos, afirmações ou negações claras. Um exemplo, essa barra de ferro suporta 200 quilos. Eu posso verificar isso? Eu vou levar em consideração a espessura dessa barra, o material dessa barra, que tipo de ferro é esse, a temperatura, se está perto do mar, a corrosão do sal. Tenho então que verificar de fato, num laboratório, se isso é possível. Se for possível verificar, então essa afirmação científica aí, ela é digna de crédito. Se não for possível verificar, então essa afirmação científica é digna de descrédito, tá bom? É isso que vai estar falando na página 21. Na página 22, esse pequeno texto aqui vai estar exemplificando isso. Leiam esse texto e respondam a questão A e B para entregar nessa aula, tá bom? E para casa, a questão hora de estudos número 1, tá bom? Nessa aula, A e B da página 22 e para casa a questão hora de estudos número 1. Como eu falei no começo da aula, a gente está estudando a filosofia da ciência. Então eu decidi nessa aula pegar só verificabilidade, algo bem simples, tranquilo, para não confundir, não complicar muita coisa, tá bom? Então leiam esse texto, leiam aqui com paciência, é algo bem simples, bem tranquilo, mas que vocês prestem bastante atenção para não acontecer confusão, tá bom? Então, gente, antes que a bateria acabe aqui, né, um grande abraço para vocês e até mais.